vírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Acesse o blog da informação, não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui, jeguierreporter.com.br. Cultura e entretenimento, anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jeguierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Bom dia para você agora sintonizado no programa Hora de Notícias do blog Jequié Repórter. Está no ar o seu programa matinal de segunda a sexta, trazendo notícias de Jequié, da região da Bahia e do Brasil, sempre comentando os principais assuntos ao seu lado. Lembrando que esse programa vai ao ar de segunda a sexta, das 9 até as 10 horas e depois fica postado no YouTube 24 horas. Você pode assistir o horário que desejar e ficar melhor
para você no seu jornal diário direto de Jequié. Hoje, dia 13 de outubro, após um feriado prolongado, estamos de volta para trazer as notícias e comentar ao seu lado. Aproveite para deixar o like, compartilhar e também acessar o blog Jequié Repórter para conferir as notícias de Jequié. Então vamos dar início ao programa. Após esse feriado, estamos de volta. Wilson Novaes, um bom dia para você. Bom dia, Rony Brainer, bom dia para todos os nossos internautas, todo o pessoal que nos acompanha. Estamos aqui retomando a semana, né, para muitos, outros ficaram na cidade mesmo. E o feriado, né? Tivemos aí o feriadão do Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, coincidindo com o Dia das Crianças, né? 12 de outubro. Ontem, em Jequié, o comércio, pelo acordo feito entre patrões e empregados, ele esteve com parte aberta, mas não vimos aquela movimentação que alguns podiam esperar, porque muita gente saiu. Esse fato de termos ficado muito tempo, né, sob o regime, vamos assim dizer, das restrições, dos decretos, protocolos e como queiram, levou muitas pessoas a ter aquele desejo, né, de que o primeiro momento que pudesse, iria aproveitar esse momento, né, buscar uma praia, buscar um local de lazer, esquecer um pouco, tentar esquecer esses momentos difíceis. É bem verdade que a pandemia não acabou, né? Ainda tem casos e entrar nesse mérito, mas é um fato. Mas as praias lotaram. Todo o litoral esteve aí de praias lotadas. Vamos falar de Bahia, de Salvador, para toda aquela região litorânea próxima de Salvador, sul da Bahia, né? Nós aqui que geralmente procuramos algumas praias aqui do sul, Ilhéus, toda a acomodação de hotel lotada, Barra Grande, Serra Grande, todas essas localidades, Valença, lá com Guaibim, enfim, foi esse momento que as pessoas aproveitaram. Muitos estão retornando ainda hoje, outros já retornaram ontem, para que a vida tome seu curso desse novo normal, né? Vamos dizer assim, do novo normal. Wilson, só não interrompendo aqui, a gente não tem praia, mas tem a cachoeira. Tem cachoeiras lotados também, né? Do nosso amigo Zenilton Meira, do blog Zenilton Meira, aqui a aglomeração na cachoeira do Humaitá. No feriado Dia das Crianças. Local belíssimo, sem nenhuma infraestrutura, mas as pessoas lotam. É isso mesmo. A gente não tem nem como entrar mais na discussão o que é certo, o que é errado. Parece que agora o desejo realmente é dizer assim, cada um que faça o que entende que pode ser feito. Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, comprometendo os demais. Não é se a gente pudesse dizer somente eles, mas não existe essa máxima do somente ele. A gente tem que entender que vai ser assim até quando puder ser assim. Eu me sinto hoje, de certa forma, lhe confesso, Rony, constrangido em ficar a todo momento, não dá certo, não devia ser assim. Até os amigos, essa semana mesmo, um amigo nosso conversando, e as posições completamente diferentes, o entendimento de cada um, nada. O cara, um amigão do peito, chegou para mim a ponto de dizer assim, olha, eu estou usando a máscara em respeito a você, mas isso não tem nada a ver. Quer dizer, ele tinha o direito de conversar comigo, me cuspia, eu cuspi ele. Cuspir que eu digo, né, as gotículas. Que sai. Infectar ele ou ele me infectar, porque ele acha que não tem nada a ver. E aí procurem. Eu não vou entrar mais nessa discussão, não. Cada um entenda como deve, né? Cada um o direito à vida de cada um, né? O livre decidido aí do arbítrio, né? Cada um. Agora, ainda nesse assunto, Wilson, a gente lembra que os ônibus voltaram a funcionar na Bahia, o transporte intermunicipal, e tinha alguns protocolos. Esse final de semana, eu fui para a Vitória da Conquista, passei o final de semana lá e voltei ontem, e pude observar que esses protocolos que a gente já leu, já publicou aqui diariamente, nenhum deles é seguido pelas empresas de ônibus. É um negócio de fato para inglês ver, porque foi liberado os ônibus, 50% de capacidade, e teria que ter a pessoa ia sentar escalonada. Tem uma pessoa sentada aqui, o banco de trás é vazio, aí senta outra. Isso não é seguido. Não é não. Teoricamente, eles medem a temperatura para você entrar. Aqui em Jequié não mediram, lá em Conquista mediram. Mas o que acontece? No meio da estrada, os ônibus
vão pegando pessoas. Não é medido nenhuma pessoa que entra ali, entendeu? Então não funciona. Não funciona. Rony, eu vou repetir aqui um termo que eu uso há séculos e anos. O sítio do Pica-Pau Amarelo falava, eu faz de conta, né? Aquilo ali era uma fábula, uma né? pérola de uma fábula de Monteiro Lobato. É o faz de conta. Nós vivemos no mundo de faz de conta. A restrição é baixada e aí diz assim, nós temos uma restrição. Por exemplo, eu vi aí o órgão de saúde da Bahia, que é o secretário Fábio Vilas Boas. Ele publicou que tem restrições, recomendações sobre as campanhas, sobre a aglomeração, que deve evitar comício. Está evitando aonde, doutor Fábio? Nós temos imagens daqui, de tudo quanto é lugar, de Jiquié a qualquer outra cidade, as pessoas lotando as ruas. Ah, tá com máscara? Não tem. Ali naquela aglomeração não tem máscara certa. Tá um no cangote do outro. Estão se abraçando no cangote do outro. Políticos que se dizem responsáveis pela vida das pessoas e que ficam prometendo melhor situação para as pessoas. E as pessoas estão gostando disso. Eu vi dois vídeos, um de Jaguaquara, só para citar, e outro de Apuarema, uma barbaridade. Tudo bolado. Agora vem o sujeito vai para uma rede hoje com essas redes, todo momento eles gravam. Olha, as recomendações são essas. Recomendações de quê? Quem é que está seguindo isso? Vocês próprios não estão seguindo. Vocês, governantes, em todos os níveis, que dizem ter responsabilidade com a vida das pessoas, federal, estadual e municipal, vocês estão nem aí. Vocês todos, eu estou falando indistintamente, só estão pensando nos próximos 4, renovar. Poder, porque o poder ambiciona, ele é ambicionado. Poder é um negócio. O poder é um negócio que tem que dar certo. Para os que entram pensando em dar certo. E com a história de recomendação disso, recomendação, chegar chateia. Chegar deixa a gente injuriado, viu? Porque eu não vejo a coisa funcionar. Não vejo mesmo se está funcionando em algum lugar. E se um político tomar a decisão de dizer eu vou fazer criteriosamente, da forma correta e tal, ele vai penar. Porque sabe o que é que vai fazer? Os adeptos do que está lotando e está aí esculhambando, vai começar a publicar. Como um falou um dia dele, gato pingado. Quer dizer, um desrespeito às pessoas. Porque se você chama um grupo de pessoas de gato pingado, você está falando mal daqueles que lá estavam. Não é um desrespeito à figura humana, mas os interesses deles estão acima de qualquer coisa. Né? A única coisa que ainda resiste de uma forma assim meio dura, porque envolve a justiça, são as aulas. Sim. Por que as aulas? Porque as aulas talvez já seja interesse de muitos de não ter aula mesmo. Quanto melhor é ficar sem aula para a vida seguir, não tem maior problema. É a única coisa que ainda tem tido uma resistência, né, de não ter voltado. Brumada aí que o prefeito quis sair na frente de todo mundo e colocar aula nas escolas municipais, já caiu, ele recorreu, o Supremo Tribunal Federal tornou ser mantida a decisão e está aí sem ter aula nessas escolas, não é, Enio? Enio Brito Guimarães, um abraço para você. Mas é isso mesmo, nós vivemos no faz de conta. Faz de conta que eu estou fazendo, eu fiz um decreto, faz de conta que eu entendi, eu li o decreto, ou não li, e tem uns ainda que encontram uma alternativa ainda mais tranquila. Eu deixei de ver rádio e televisão, porque eu não quero mais ouvir notícia de doença. Eu toco minha vida sem saber do que está acontecendo. É uma opção que se faz, né? Vamos aos números de Jiquié, que realmente, graças a Deus, tem reduzido, mas não deixa de ter que pessoas estão infectadas, pessoas estão adoecendo. Os números que foram divulgados ontem, né? Na última segunda-feira à noite. Perfeito, Wilson Novaes. Vamos colocar na tela o boletim divulgado pela Prefeitura de Jequié. 22 novos casos nas últimas 24 horas em Jequié. Teve um pequeno aumento em relação à média que a gente estava tendo de 10 a 15 casos. Agora está em 22 casos, não teve nenhum óbito. E o total de casos confirmados, 5.936, para um total de 5.552 casos recuperados, fazendo um total de 242 casos ativos aqui em Jequié. Como foi dito, 22 novos casos nas últimas 24 horas e a taxa de ocupação UTI adulto, 58,62%.
sendo 8 residentes de Jequié e 9 pessoas de outros municípios aí na ocupação da UTI aqui na Cidade Sol. 22 novos casos nas últimas 24 horas, Wilson Novaes. Pois é, então continua esse número, né? Caiu, graças a Deus. E não deixa de ser bom, né? Quando a gente vê uma redução. Para quem já teve 100 e tantos casos, ter 23, mesmo número ainda 24, né? E tal, ainda é uma boa redução. Sim. Mas o bom seria não ter nenhum, né? Ou ter números bem menores. Sem dúvida, sem dúvida. Quem está assistindo a gente aqui é o Roberto Jesus Souza. Fala, bom dia, meus amigos. Estou aqui em São Paulo, acompanhando o programa. Como é que está São Paulo aí? Está muito calor, Roberto? Que aqui no Nordeste, meu amigo... 200 e tantos mil carros saíram de São Paulo. Foi mesmo. Pela Via Anchieta para ir para... Aquelas vias lá expressas, né? Para ir para a praia. 200 e tantos mil carros já tinha entrado de volta em São Paulo. Brincadeira. Maior que a população de Jequié, né? Muito. A Fátima Pinheiro também bom dia, o Fabrício Meira sempre acompanhando, o Jonício Oliveira também bom dia. Como é que foram de feriado? Enio Brito Guimarães também acompanhando aqui as notícias da Cidade Sol, direto do programa Hora de Notícias e do blog Jequié Repórter, que vamos reproduzir algumas matérias aqui, Wilson. Eu estava vendo que vai ter a abertura de uma nova loja ali na César Borges, uma nova franquia está vindo para Jequié. Eu vou até reproduzir aqui. Esse final de semana eu tive a oportunidade de passar em uma das lojas Vitória da Conquista, a Van, que realmente é impressionante. Você viu a estrutura. inauguração de uma loja super lotada? Não. Aonde? Aqui na Bahia? Ah, uma loja que eles abriram, eu vou ver aqui para lhe mostrar. Foi coisa assim de loucura. Eu falei, rapaz... A gente sabe quando tem essas Aí aberturas, né? Que é aglomeração. O pessoal não... Interessante, viu? A mídia. Nós somos a mídia também, fazemos parte. Mas a mídia é interessante. O cara colocou assim, viu? Loja de bolsonarista inaugurada com multidão. Ele é bolsonarista. O velho da Van, né? Mas é o caso que o nome da empresa é o que menos representa, né? É verdade, é verdade. Na Van não estava aglomeração não, porque já foi inaugurada tem tempo, tem um espaço. Então, eu sinto falta dessas lojas em Jequié. Eu fiquei feliz com a notícia que uma grande franquia estava vindo para cá. Vou até confirmar o nome. Será ali na César Borges. Bom. É bom porque a gente precisa de emprego. Foi a gente Belém, vê... viu? Isso. A loja que foi aberta pela... Mas é coisa assim estúpida de gente. Foi no Belém. Ela foi aberta e a polícia foi lá e fechou. Tem aí imagens aí que tem aqui. Que é um rapaz, só mesmo vendo as fotos para você entender a quantidade de pessoas. Segundo o que foi divulgado, ela foi fechada pela Polícia Civil. É a primeira loja da marca na cidade. Você vê o que é um marketing, rapaz. A loja da Van em Conquista, ela tem uma imagem, né? uma estátua semelhante à estátua, uma réplica, né? Sim, eu até tirei uma foto lá. Todo mundo tira. Eu tirei e ganhei uma amiga. Falando que estava em Nova York. Eu tirei de um ângulo e mandei para uma amiga, gente muito boa, ela vai sempre nos Estados Unidos. Eu nunca passei perto. Aí eu disse assim, amiga, eu estou hoje onde você... E tirei de uma... Rapaz, ela me fez tão... Rapaz, que legal, rapaz, e tal, e me dando dicas. Acreditou, né? Me dando dicas. E uma amiga, eu não vou dizer quem é, que ela ficou numa raiva quando soube que era mentira. Que era mentira. Mas eu fiz de brincadeira, mas tirei logo a dúvida do ar. Falei, amiga, eu estou de brincadeira, eu estou em Vitória da Conquista. Mas vamos lá. Mas chama atenção. Eu fui, por curiosidade, nessa loja, há alguns dias atrás, alguns meses atrás. Eu lhe confesso, de tanta coisa que a gente já viu, eu me frustrei um pouco. Não sei, não vi. É grande, enorme. Loja de departamentos, tem tudo. Mas não sei. Acho que eu estava... A expectativa foi maior. Eu estava exigente, querendo coisa maior, mais assim que falasse, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Mas é uma grande loja, não tem a dúvida. É uma grande loja, essa agora estrutura chama atenção. O povo do Belém é que jogou pesado. Jogou pesado. Para receber a grande loja aí, né? E era algo até que estava proibido, né? Nem negócio você consegue fazer num lugar desse, nesse momento, né?
Aqui em Jequié, no ano passado, teve uma assim, não foi? um saldão desse que lotou de gente. A Edna Souza fala aqui, ó. Bom dia, Wilson e Rony. Wilson, o que você fala destes candidatos é a mais pura verdade. Moro no quilômetro 3, um dos bairros mais visitados nesta época. E já começou as caminhadas, todo mundo de máscaras, porém, uma aglomeração sem limites. Curioso que o quilômetro 3 é um dos bairros mais visitados nessa época. Depois, ninguém passa mais aí para lhe dizer nada, né? O Roberto foi que disse que 23 graus pela manhã, friozinho, 17 graus lá em São Paulo, né? Isso. Que legal, rapaz. Queria a gente estar aqui o calor batendo forte esses dias, viu? Conquista também, quente, fez um calor. Um amigo meu também me ligou. O pessoal disse que nunca viu lá, mas também caiu uma chuva, meu amigo. E aqui o clima continua sem chover. Continua sem chover. E o que é que você viu? É bom a gente falar da cidade dos outros, né? Aqui pode criar alguma ciumadeira e tal. Como é que está a campanha lá, Conquista? Erzen e tem o Zé Raimundo. O Zé Raimundo. E os outros candidatos. Exatamente, mas são... Polariza entre Erzen e estão polarizando. PT e DEM. Isso, porque o PT ficou muito tempo no comando da prefeitura com o Guilherme. Ele teve uma aprovação muito boa. E o Erzen, ele começou, digamos, mal, mas depois parece que foi se ajeitando no gosto da população, digamos assim. Eu pude passar ele por algumas obras realizadas pela prefeitura. A Olívia Flores, ele deu uma reformada, deu um retoque em algumas praças, criou saídas de pistas como a perimetral, que ficou muito bacana ali ao lado da Olívia. Então essas obras de infraestrutura deu um aporte para ele nessa campanha. Mas eu vejo que lá o Wilson está meio a meio. Eu não diria assim quem vai vencer lá em Conquista. A eleição lá vai ser pegada, eu acho que até o último dia vai estar brigado aí Zé Raimundo e Erzen Guzmão para ver quem será o Zé Raimundo já foi prefeito, né? Isso. Ele seguiu as pegadas aí do Guilherme e com certeza é um candidato que traz uma força muito grande. Você vê que toda a cidade tem muitos candidatos, mas geralmente, isso é um fato, as candidaturas elas polarizam muito, né? Em candidatos. É tanto que com esse feito foi criado o segundo turno, né? Que é justamente deixar aqueles dois que foram mais votados e depois uma disputa para daí se chegar, né, à eleição de um deles. É verdade. Onde tem, né? É verdade. O Mazinho Som, ônibus há 3 dias quebrado na Avenida Presidente Dutra, quem resolve? O ônibus de onde? Tem que ver se é empresa privada, se é da empresa urbana, é o dono da empresa e retirar esse ônibus, que no lugar de deixar o ônibus quebrado sem retirar de uma via pública. Presidente Dutra, que é a rua aqui bem próxima da gente, que segue pela Lojas Americanas, onde está também a loja do Mazinho. Vamos lá. O Gilberto Pereira, bom dia, Wilson Rony. É imprescindível que os candidatos a prefeito de Jequié tragam para as ruas suas propostas para a cidade. Isso só nas redes sociais, a maioria do eleitor não terá conhecimento das mesmas. É o que fala aqui o Gilberto Pereira. É complicado. É complicado. Eu quero ver as propostas para Jequié. Quando vai na rua, ele vai jogar para a torcida, né? Ele vai lá mostrar, tá lá. Mas tem a propaganda eleitoral também, não é? A propaganda está no rádio. Eles estão apresentando as propostas, Wilson? Tá, né? O horário político, aqui em Jequié, que era um horário de rádio, polarizou. Duas candidaturas têm tempo maior. O candidato do PP tem um tempo um pouco maior e o candidato do PSD um pouco menor, mas se equivale. Os demais, muito curtos. É tanto que eu tenho observado, hoje mesmo eu vi o horário eleitoral, o candidato o James Beira, candidato, ele não faz nenhuma... É do Patriota, né? Isso. Ele não faz nenhuma inserção. A do Zé Cocá é bem rapidinha. Tom também não faz nenhuma inserção. Não tem, parece que o tempo não permite, não deu muita chance. E a candidata Rita Rodrigues faz uma pequena inserção e os outros dois é que dominam mais esse tempo. Sim, tem mais tempo, esse né? tempo, né? O recurso aí da Foi o que você falou, né? Tá dizendo aqui que o ônibus é ônibus escolar. Escolar. Então aí é prefeitura. Mas está tendo aula para ter ônibus escolar rodando por aí? Tá, podia estar na praia, né? Pode ser. Podia ter levado algum grupo aí para um lazer, né? Tem isso também, Quem sabe. Bem observado. Já vi muito. Tem isso, né? Esse desvio de função de ônibus. Eu já fui um assíduo frequentador de uma praia e quando tinha os feriadões, esses amarelinhos lotavam. Não era só vamos dizer que era de Jequié, não, de todas as cidades.
Eles chegam em grande quantidade. Porque é aquela coisa. Alguém pede ao prefeito, ao vereador. Rapaz, a gente vai num grupo aqui da igreja, um grupo aqui do meu time, um grupo de amigos e tal. E sabe como é? A gente está precisando de um ônibus, você dá uma ajuda aí, um ônibus e tal. Espera aí, eu tenho esse ônibus. Aí liga, é fácil, né? Se dá para programar aí o ônibus, dá. Então, vai. Mas eu encontro, se você fizer uma viagem, agora foi o momento, para esse sul praiano aqui de Jica, eu não vou a outra parte da Bahia, não, você encontra. Você vai dizer, assim, não está tendo aula, quanto amarelinho que está... Tá rodando para um lado ou para o outro, né? Levando essa turma, fazendo alguma coisa, né? Fazendo alguma coisa. Que beleza, meus amigos, que beleza. A gente, de fato, escuta muitos relatos, Wilson, desse desvio de gasolina que é colocado em carros para outras funções, um carro que deveria ser exatamente para estar ali no trabalho da prefeitura. Estritamente. Exatamente, para isso. Para isso, a pessoa recebe para isso. Não é à toa que, por conta disso, né, a quantidade de pneu que gasta. Teve o caso dos pneus aí. Teve o caso dos pneus aqui. E um amigo meu, que eu gosto dele, que eu chamo ele profissional do volante, porque eu sou fã dele, é meu amigo, veio me justificar os gastos desses pneus. Dessas trocas aí desses pneus? Para me dizer que esses ônibus se circular tantas vezes, que o carro do TFD, tudo bem que gasta, mas vamos ir convenhando, né, amigo? Nem tanto, nem tão pouco, nem tanto, nem tão pouco. Nem tanto, nem tão pouco. Foi demais. Foi demais. Mas tá aí rolando a investigação sobre os pneus. Já que tem várias investigações acontecendo. Eu soube que isso está sendo até apurado, viu? Tem gente aí de fora aí levantando essa situação aqui em Jiqué. É verdade. Porque pelo cálculo que foi demonstrado, não sei se foi pela Polícia Federal, Ministério Público, eles fizeram um cálculo na denúncia e demonstram, foram tantos pneus e a vida útil dele é essa. Só que em Jequié foi trocado de uma forma tão rápida que veio uma quantidade de pneus muito acima do que seria teoricamente necessário. Aí teve esse gasto. Foi o caso agora, por exemplo, o gasto de alguns deputados baianos com combustível daria para dar algumas voltas ao redor do mundo. Se for no veículo oficial que eles têm, né, o direito a ter, esse veículo parece que agora até é da marca Corolla, parece, né? Sim. Eles dariam algumas voltas ao mundo, se fossem somados todos, né? Quilometragem. Maravilha. Bom demais. Ninguém vai no posto para perguntar assim, quanto é que está o litro da gasolina? 4,54, 4,57. Precisa perguntar, né? Ficam despreocupados, né, Wilson? Às vezes eu penso que esse é um dos motivos que tanta gente quer ser político. Porque você, gasolina, o cidadão comum tem que pagar, você não paga? Então, é muito atrativo a vida. Eu acho aqui o seguinte, aí você já me suscita a entrar num comentário com muito cuidado. Vou entrar nesse comentário para não ofender ninguém, nem estar dizendo que eu estou indo ao encontro ao horário político eleitoral, que tem que dar uma equidade, né, a todos, e não vou aqui estou de um lado de outro, não tem nada a ver. Mas eu colocaria o seguinte, existe dois mundos, não é? Para que a gente observe, eu espero que as pessoas entendam bem. Um mundo irreal, que é o mundo mais ou menos aquele que vive-se na política, ou daqueles que têm outros poderes, a gente vê essa irrealidade em vários segmentos. Eu diria até hoje, entre tantos que eu coloco, o próprio mundo do futebol. O futebol, que é uma paixão nossa, eu, por exemplo, gosto demais de futebol, mas é um mundo irreal. Os salários, os valores que tiram de um clube de futebol, só se fala em milhão, num país que a pessoa vive de um salário de 1.040 e poucos, 45. Então, é um mundo irreal para a grande maioria da população. E nisso aí, a política partidária, ela tem uma influência, um poder de decisão enorme, em todos os sentidos falando. Primeiro, todas as decisões políticas, do comportamento político, vêm de uma decisão corporativista. O político, mesmo que surja algum pensando assim, vou mudar, vou fazer diferente, ele faz isso quando ele, às vezes, é candidato. Quando ele chega ao cargo, ele assume o cargo, é evidente que ele vai ser uma voz para ser vencida. E ele não vai ficar postulando mudanças.
ele vai chegar lá e dizer, olha, eu não aceito que eu tenha esse tipo de verba. Ele pode até abrir mão da verba pessoal dele. Eu só vou ficar aqui com ele. Aí isso ganha o público, os eleitores gostam, a mídia divulga um pouco, mas depois isso cai no lugar comum, porque todos, corporativamente, defendem seus interesses, as aposentadorias, os direitos que tem a isso, aquilo, aquilo outro. Então eu diria assim, é um mundo irreal. E quem é que proporciona esse mundo irreal para essas pessoas? A gente fica reclamando, mas quem proporciona somos nós. É essa parcela da pobreza, que até por dependência, o sujeito vota no outro pensando num candidato, muitas vezes, em se manter no emprego, em ter seu carro alugado na prefeitura, em ter o favorecimento de um filho que você... Quantos amigos a gente vê dizer assim, eu vou votar em quem garantir que vai dar um emprego a meu filho? Isso é uma troca, você trocou seu voto por uma garantia que muitas vezes você se frustra lá adiante. Eu tenho um amigo, não vou relembrar aqui o nome, eu vou preservar, que ele sempre me diz, olha, eu estou chateado com fulano, que foi na campanha, disse que ia dar uma coisa para meu filho quando chegou depois da eleição não me deu. Então, ele negociou e recebeu um calote, porque ele confiou. Então, eu acho que é uma irrealidade muito grande entre o que pensa o político, o que decide o político e o que o povo vive. Mas o povo parece que existe um prazer, que aí eu diria até que seria um prazer mórbido, que movimenta o povo a defender esses pontos de vista, ele não reconhecer o seu próprio valor e o respeito que ele é merecedor. Porque se abrissem mãos de várias coisas erradas que tem no contexto do setor público, a vida da população não seria tão sofrida como é. Você não estaria num distrito sem ter uma escola digna para seus filhos, uma estrada de boa condição, uma saúde favorável a você, que você imagine um homem de um distrito ter muitas vezes que pegar um carro, porque a doença não marca a hora, né? Qualquer coisa que possa acontecer, tem distrito aí que para chegar aqui em Jiqué, aqui eu estou falando de Jiqué, você está aí num distrito desse, para você chegar em Jiqué, você vai passar um vexame. A sorte é que não acontece na proporção que poderia acontecer de acidentes, de tentativas de assassinato, essa coisa toda. Porque se essas pessoas, no deslocamento, já não teria tempo para ser até ou mesmo de uma doença que a pessoa, né, tenha sofrido assim repentinamente, um mal súbito, um problema. Por quê? Porque é tudo precarizado. Tudo precarizado. Eu conversava com um cidadão há poucos dias, na Rádio Povo, onde eu trabalho todas as manhãs, e ele dizia assim, um cidadão comum, não sei quem é, não falou de político, não criticou ninguém, mas dizia, eu estou aqui, meu amigo, na região de Deus Dará. Entra ano e sai ano, e até o nome do local é interessante, Deus Dará, só Deus. Porque ele diz que entra ano e sai ano, não tem como trazer o que ele produz para o centro de abastecimento de Jiqué, que era o desejo dele. A região pertence ao município de Jiqué. Para tentar vender o que ele produz, ele leva para os municípios vizinhos, para Jaguaquara. Tem uma região de Jaguaquara que facilita, porque para Jiqué a estrada não permite. Então, é o que eu digo, é um mundo irreal. Né? Enquanto uns passam por uma situação tão diferente, uma camada muito, demasiadamente maior passa pelo sofrimento. E essa demasiadamente maior é o que vai balançar a bandeirinha, vai gritar nas ruas, vai soltar o foguete, vai ficar feliz, vai fazer a gozação, vai brigar com um amigo, com um vizinho, com um parente. Você está contra e pau, e até briga para defender uma bandeira que ele entende que é dele. Depois eles até viram a casaca. Muitos viram a casaca, né? A gente vê muito isso. Agora mesmo tem muita gente que virou a casaca. Mas faz parte, né, desse mundo real, que é o do povo, e o irreal, que é o dessas classes que estão bem distanciadas do grande parte, que é a população. Exato, Wilson Novaes, exato. E essa época de eleição isso fica ainda mais evidente, como lembrou a amiga que
está recebendo visitas direto no quilômetro 3, né? Chega a ser engraçado. Ô, minha amiga, aí pergunta ao cabo eleitoral, como é o nome dela? É fulano. Fulana de tal, aí mostra a intimidade, que a mulher, pô, ele lembrou de mim. Meu amigo. Cleitinho Azevedo, aí ele diz, é um exemplo em Minas Gerais. Cleitinho Azevedo é um exemplo em Minas Gerais. Deve ser um prefeito bom de lá, né? O outro pergunta assim, pergunta para o prefeito sobre os cooperados. Mas o que é que eu posso dizer a vocês? Acho que só a prefeitura. Ô Rony, rapaz, a gente, sei lá, eu não sei se a gente está, olhe bem situado nas coisas. Eu já falei disso aqui algumas vezes, né? Até uma repetição. Quais são os cooperados? Quem são os cooperados? A cooperativa saiu. Sim. Se você pertencia a uma cooperativa e ela saiu, você tem algo a receber do que não foi pago. Diz que é 2 meses. Mas eles hoje, se ainda colocam-se como cooperados, eles vão deixar de ser os cooperados. Porque o que resultou de toda essa pendenga aí que tirou o sério foi o fato de uma empresa ter entrado em Jequié como empresa terceirizada, assumindo a condição de cooperado. É preciso que entenda isso. Qual é o regime, né, jurídico de uma cooperativa e qual é a de uma empresa. Quando uma empresa lhe contrata, ela tem alguns deveres para com o trabalhador, que ela contratou, ela foi terceirizada, contratou, assinou a carteira e tal. O cooperado foi uma forma de fugar disso. Todos são cooperados, a gente contrata, vai prestar o serviço, a gente vai receber, a gente coloca lá uma nota fiscal no valor de X. A prefeitura nos dá X. Com esse X, a gente reparte os pagamentos de acordo com os cargos. Só é o nosso compromisso. Pagou, todo mundo fica feliz. Todo mundo estava feliz. Estava todo mundo feliz. Na hora que isso cortaram, até porque eles recebiam mais do que eles repassavam, eles pagavam uns valores bem mais altos do que outros e tal. Não existia uma equiparidade, não existia um respeito e tal. Agora estão aí nós, cooperados, sobraram. Agora vão pagar. A prefeitura diz que tem que fazer um processo administrativo. Esse processo administrativo, quem está falando é o prefeito interino. O prefeito interino está tapando a vaga, ou está na vaga do titular. O titular volta ou vai ficar. Como é que eu vou responder? Eu não sei. Não sei como é que como é que vai ficar a situação dessas pessoas, do pessoal do REDA, disso, daquilo, daquilo outro. Vocês têm que cobrar de quem empregou vocês. Pegar o vereador de vocês, a quem indicou, a maioria foi tudo indicação, né? Vai lá, cobra deles, para que eles dêem uma solução a vocês. Infelizmente, posso dizer que eu não tenho uma resposta que vai lhe satisfazer. É verdade. Talvez ninguém tenha nesse momento o que vai acontecer, porque como você lembrou, estamos com o prefeito interino, mês que vem está programado, teoricamente, a volta do prefeito. Pois é, ele saiu dia 14, parece, não foi? Isso. Então, pelo que ia dar, não sei, eu estou aqui batendo, eu não sou quem dá a sentença de ninguém, mas pelo que eu entendo, ele sairia por 60 dias e já está para vencer dia 15 de novembro. Isso. Né? Tirando dias úteis e tal. Mas vai prorrogar. Aí é decisão deles lá, né? Isso. Não somos nós que vamos decidir nada. A gente não decide aqui nada. Perfeito. O Roberto Jesus fala, Cleitinho é deputado estadual em Minas Gerais. Pois é o dele. É o dele, exatamente. Aí eu não conheço o Cleitinho. Tem mais gente assistindo aqui, Wilson. Sua fala é muito pertinente, porque a gente vê em Jequié essas épocas de promessas e tudo mais, e é engraçado que os políticos sabem os lugares que tem problema. Por que eles vão no quilômetro 3? Por que eles vão... Então não é desconhecimento os problemas que estão ali. Quando mais carência, né? Isso, não é desconhecimento. Olha, o outro não fez isso aqui, mas eu vou fazer. Claro que é assim. Sempre foi assim. É engraçado que mesmo sabendo os problemas estão lá perpetuados há décadas, que a gente vê lugares, como você citou, distrito, a gente já realizamos até matérias de algumas imagens, é assustador como as crianças vão para a escola em alguns distritos, porque não tem asfalto, é só terra. Quando chove, meu amigo, uma seguidora da gente mandou uma foto que dentro da casa estava um buraco passando água por debaixo, uma vala, pessoas morando em locais assim.
são exatamente as pessoas que vão lá receber esse abraço do político querido que depois esquece durante 4 anos totalmente essa visita. Pois é, e nós já estamos às 8 horas e 9 horas 9h40. 9h40, né? Para homenagear o cidadão, né, participante aqui conosco, nosso parceiro Tonho de Miquelino, que está convalescendo aí para voltar. E vamos ao Papo de Boleiro. Cadê a vinhetinha do Papo de Boleiro, rapaz? Para lembrar aquela... Temos aqui, e já tem pergunta de futebol para você, viu? Porque hoje tem... Aí, é Papo de Boleiro. Vamos a esse Papo de Boleiro de hoje. A gente vai tentar sempre manter nesse horário. Afinal de contas, hoje tem seleção brasileira em campo. E a Globo não vai transmitir. É a pergunta do Fabrício Meira. Por que a Globo não vai transmitir a seleção brasileira? A Globo não vai transmitir por um simples fato. Porque o mundo da bola também está girando, igual a bola. O mundo gira, a bola gira, e esse mundo do negócio da bola também gira. Olha o que é que acontece. Antes, a Globo tinha primazia, ou seja, tinha o privilégio de negociar com a Confederação Brasileira de Futebol todos os jogos da seleção brasileira. Nenhum outro canal de televisão negociava, não é? Porque nunca conseguia cobrir a oferta da Globo. E a Globo transmitia exclusividade. Exceção apenas, não me lembro se teve jogo da Copa do Mundo que transmitia outro canal. Você lembra? A Band transmitiu, uma época, mas no mais era a Globo. Dos treinos o noticiário todo era da Globo. Ultimamente isso vem, a gente sabe que essa base está sendo minada e tem, logicamente, influência política nisso. E a Globo tem perdido essa primazia desde, vamos aqui relembrar, o Campeonato Futebol do Rio de Janeiro, que foi o primeiro que retomou suas atividades, quando o Flamengo, após aquela visita do presidente e também do próprio presidente do Vasco, né, que foram até Bolsonaro e tiveram uma conversa, e o Flamengo voltou e não negociou os valores com a Globo. A Globo não transmitiu os jogos do Flamengo. Quem conseguiu ver alguma coisa de jogo do Flamengo, quem conseguiu foi através do YouTube, do canal da Flá TV, e o Fluminense também. E por aí ficou. Ampliou essa situação. A Globo transmitiu o último jogo, aquele jogo treino do Brasil contra a Bolívia. Que ali foi um treino de luxo, 5-0. Se você acreditar na seleção brasileira por aquele treino contra a Bolívia, você vai quebrar a cara. Mas esse jogo agora, que tende a ser um jogo de hoje, né? 21 horas, mais duro, porque é no Peru, uma seleção melhor, a Bolívia, a pior seleção sul-americana, jogou com o time reserva aqui no Brasil. É evidente que você vai ter um jogo mais duro para a seleção brasileira. Pode ganhar, mas não vai ser a mesma coisa. E olha o que é que acontece. A Globo perdeu a proposta. Apresentou a proposta X. Um canal de YouTube foi lá... Da Turner, né? Do Grupo Esporte do Interativo. Grupo Turner, que tem muita grana. Sim. Foi lá e apresentou proposta Y. Ganhou. E agora você tem que pagar, pedir lá o canal para ter o direito de assistir o jogo. Hoje, com a TV Smart, você se dá o luxo de pegar aqui no celular, botar aqui Brasil e tal, você teve o acesso, né? Isso. Jogar e assistir lá. Eu já assisti alguns jogos assim, mas consegue. Muita gente já faz isso. Muita gente. Outros não fazem, né? Não é todo mundo, não vou querer aqui que todo mundo tenha televisão, isso, aquilo, aquilo outro. Já tem essa possibilidade de assistir. Outros assistem no próprio computador, no computador, no laptop, onde quiser, que puder, né? E vamos lá. Essa também foi uma semana, Campeonato Brasileiro, de mudanças de treinadores, né? Dança das cadeiras. Dança das cadeiras. Tem treinador que... Começamos pela Série B. O Cruzeiro não suportou o Ney, um empate. Saiu. Foi substituído. Vai ser substituído ou já foi? Já foi, demitido. Não foi substituído ainda, foi demitido. Já foi demitido. Já foi recusado pelo Filipão e pelo Lisca doido, que não quis. Lisca prefere ficar no América, tá mais tranquilo. O Vascão. O Vasco... Ex-líder do brasileiro. Tinha já o ramonismo. Aprenderam agora isso. Tudo é termo. Que era o time do Ramon. Subiu e desceu também na mesma proporção. Não suportou
a derrota de 3-0 para o Bahia. E aí demitiram o técnico, né, o Ramon. O Flamengo, olha que loucura, na semana do Clássico, Ramon foi demitido, entra em seu lugar um auxiliar do Sub-20, um técnico do Sub-20. Engrossou, como todo clássico, engrossa o caldo. Engrossa mesmo. O Flamengo ganhou 2-1, né? Teve aquele gol anulado pelo VAR, que eu não gosto daquele tipo de anulação de gol, mas está na lei e tal. Agora o Vasco quer mandar um genérico do Jorge Jesus. O cara, até o cabelo, é um português, Ricardo de Sá Pinto. O Vasco resolveu agora dizer, esse aí é Jorge Jesus mais jovem e é português também, é Patrício, é irmão, né? E vem para treinar o Vasco, que caminhou já um acerto. Com Ricardo Sapinto. Qual é o currículo do rapaz aí? Ele passou pelo Sporting, estava no Sporting lá de Portugal, Arábia Saudita, Bélgica. Agora será que vai vir também Bruno Henrique, Gabigol, Gerson? Ou ele vai ter que jogar com Pikachu, Ribamar? A semelhança do cabelo, eu não sei se foi Photoshop. Parece irmão os dois. Ele lembra, é como se você pegar a foto de Jorge Jesus há 10 anos atrás. Dá uma clareada no cabelo e tal. E colocar na tela então, aqui pro pessoal de casa. Quer me ver aí? Vamos ver a cara do sujeito. Olha o Vasco aí tentando. Quem sabe? O Jorge Jesus passou pelo Vasco, pela porta. O Vasco queria contratar ele. Mas passou pela porta. Aí, ó. O Vasco quer pegar esse aí. Diz, parece, rapaz. Masca, chiclete. Deve mascar. Então é esse aí. E teve também o Corinthians, que não suportou um pancadão. O Corinthians perdendo lá, perdendo, tirou. Entrou na zona agora, né? O Diego Coelho, que era apenas um tampão, né? Um provisório, temporário, e desfalcou, que uma coisa é Mancini treinar o Atlético Goianiense. Uma coisa é Mancini treinar o Mancini passou pelo São Paulo recentemente. Passou. Né? Agora ele é o técnico do Timão. Né? Aí ele chega agora para mudar, para pelo menos diz que a luta é não deixar ficar ali muito tempo naquela zona de degola. É difícil. Time grande quanto entra em zona de rebaixamento. Quem deu uma sobrevida boa foi o técnico do São Paulo. Se perde para o Palmeiras, a situação de Fernando Diniz ia ser terrível. Já estava sendo prevista que ele não ia segurar mais 2 jogos. Mas a vitória contra o Palmeiras, depois de nunca ter ganho no Allianz Parque, e uma vitória jogando bem, o que é mais importante. Dominou o Palmeiras. Porque não é uma vitória por acaso, não. Jogou bem, foi infinitamente melhor do que o time do Palmeiras, e quem ficou na corda bamba foi o Luxemburgo. Luxemburgo, né? Já tem muita gente chateada. Não, esse Luxemburgo ganhou o Paulista, mas não está demonstrando confiança. Aí essa situação que ficou aí. Hoje, né, tem jogo, além da seleção brasileira, tem o Flamengo em campo, para cumprir um jogo que ficou lá atrás, né, que foi um jogo adiado, porque o Flamengo foi quando foi pegar a Covid, ou levar a Covid lá para o Equador, não pôde jogar, e aí aconteceu o quê? O Flamengo agora cumpre essa partida hoje contra o Goiás, 6 da tarde, no Maracanã. 6 da tarde, Flamengo e Goiás. O Goiás é o último colocado, tem 9 pontos. O Flamengo é o terceiro, com 27. Né? Já que o Internacional tem 28, e o Atlético tem 30, e o São Paulo tem 26. Aquela zona ali entre os 6, né? O Flamengo pode empatar com o líder vencendo, né? É isso. Mas o Atlético continua na frente porque tem uma vitória a mais. Tem uma vitória a mais. Mas é jogo, né, para cumprir tabela. O Flamengo tem vários jogos essa semana. E para a gente não perder o foco, o Vitória também está passando uma situação, além do Cruzeiro Série B, a gente falar no time do nosso estado, o Vitória, né, está numa situação, como você diz, numa draga que não é boa. Né, o Vitória. O Vitória é o 12º, 18 pontos, voltou a perder esse final de semana e continua abalado. O Bahia, não está jogando ruim, ganhando o Vasco. Né? Com propriedade. Com bem, amassou o Vasco. 3-0, amassou o Vasco. Aí vai jogar a partida seguinte. Aí o cara diz, não, o Bahia está numa pegada legal. Fluminense, Maracanã. Um pênalti, né? Não precisava VAR, não precisava nada. Enfiou a mão no outro, derrubou.
E o Mano perdeu as estribeiras. O Mano é terrível, ele desestabiliza o time todo, rapaz. Porque agora você ouve, ele xinga. Rapaz, eu nunca ouvi tanto xingamento como a gente está ouvindo agora no futebol, rapaz. É um negócio absurdo, porque sem a torcida, você termina, as câmeras em volta do campo pegam tudo. É muita zoeira, é muito xingamento. É coisa. E falando aqui do esporte futebol aqui na Bahia, mais especificamente de Jequié, Wilson, teve um fato curioso. Um sujeito chamado George Ramos. Não, o George é o diretor. Ele estava aqui, um sujeito estava se passando por ele, estava se passando por ele, é verdade. Via WhatsApp, ele estava mandando mensagem para atletas que buscavam oportunidade no futebol mediante pagamento de uma taxa. Ou seja, ele falou, você quer disputar o Campeonato Série B? Paga uma taxa que eu estou lá, sou diretor do time, vou te colocar lá dentro. Esse era o Natário. E usava o nome do George. Exatamente. Ele prometia uma vaga na equipe para a disputa do Campeonato Série B. A direção da DJ veio aí, publicou essa nota oficial e diz que está à disposição das autoridades para que esse estelionatário responda judicialmente por seus atos. Que coisa, viu, meu amigo? Futebol tem de tudo, que é pepino. Jorge Costa mandando um abraço. Futebol é brincadeira, rapaz. Todo mundo fica nessa expectativa. E tem muita gente que joga dinheiro no fogo nisso aí, viu? Joga. O Jorge Costa está lá em Santo Antônio de Jesus mandando um abraço pra gente. O Roberto disse que está lá em São Paulo, que já recebeu tanta solicitação de candidato. Foi mesmo. O voto que chega para ele pelo Facebook. E ele diz, pessoas que nunca nem ouvi falar. Ele diz, nunca me iludi com o elenco que o Vasco está. Ele deve ser vascaíno. Muita gente acreditou. O campeonato é muito longo, gente. Muito longo. Na segunda rodada, eu tenho um amigo que é vascaíno. E ele, tem muitos, né? Mas esse é apaixonado. E ele, na segunda rodada, ele passou por mim e disse, olha aqui quem é o segundo, onde é que o teu tá? Eu falei, peraí, a segunda rodada. Não, mas se acabasse hoje o campeonato, eu falei, na segunda rodada. O Geiberson Medrado diz, Flamengo líder hoje. O Flamengo tem a obrigação de ganhar. Não é aqui conversa de respeito, não. Tem respeito, não. Pode perder. Agora o Flamengo tem a obrigação de ganhar do Goiás. O Goiás não está ganhando de ninguém. Se perder para o Goiás, complica, né? Aí quebra. E o Roberto falou uma coisa certa. O Mancini pegou uma bucha. Pegar o Corinthians nessa situação. Você entra, Rony, uma cobrança de um time, do poderio que é. É uma cobrança maluca. A torcida e o próprio estrutura. Estavam querendo bater em Cássio, que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. E que deu uma entregada. Está entregando. Eu vou lhe dizer uma coisa. O Palmeiras tentou um contato com o Rogério Ceni, mas nem o telefone o Rogério atendeu. Rogério não vai entrar numa fria dela. Imagine. Rogério está esperando. Rogério Ceni chegar em São Paulo para treinar o Palmeiras. Não dá. Pense bem. Não tem sentido. O São Paulo, Rogério fez uma declaração ontem, dizendo assim, deve manter o Fernando, parar com isso. O rapaz está fazendo o trabalho, como é que já está falando em tirar? O treinador ele começa a ser consciente, porque o que pode acontecer a favor dele pode acontecer logo em seguida contra. Claro. Contra. Ele pode, não é? O que Mancini, por exemplo, fez, a gente não vai entrar aqui assim. Quem sou? Eu não conheço Mancini, não conheço a personalidade. Sim. Sei que ele foi um jogador de futebol mediano, bom, era um zagueiro bom, mas ele foi, talvez, para engrossar, esquentar o currículo dele. Né? O cara foi treinador, saiu do São Paulo com uma certa mágoa, lógico, saiu, né? Não prestigiaram, o jogador não se identificou com o jogador, não sei. O Corinthians é uma das grandes equipes, das principais, né, do Brasil, super torcida. Então ele falou, se aqui der certo, é tanta questão salarial e tudo, enfim, mas se aqui der certo, eu não vou ser mais nunca o Mancini que era, não é verdade? Se der certo. Muda de patamar, como diz Bruno Henrique. Muda totalmente. Ele vai ser visto como treinador que deu certo, deu liga no São Paulo. Agora, ou no Corinthians. Treinar o Atlético Goianiense com o time certinho. Olha que o Atlético tem perdido os jogadores. É uma coisa. O Atlético Goianiense, sem nenhum demérito ao time do Atlético, que subiu do ano passado para cá,
Se você mantiver na primeira divisão, é um feito. Um título. O Corinthians, se não tiver naquele grupo ali dos 6, é uma derrota. Não é? É diferente, a cobrança vai ser outra. Ele vai ter tempo para preparar esse Corinthians? Talvez, né? Talvez. Eu não vou aqui ter bola de cristal. E ele já foi rebaixado por outras equipes, muito, né? Já foi. Guarani, pelo Botafogo, ele fez uma campanha de rebaixamento. Vitória, já passou por tanta gente aí. Então ele tem um estilo do Corinthians, né? Aquele estilo defensivo e tudo mais. Mas não sei se vai dar certo, não. Qualquer treinador que entrar no Corinthians, com esse time que está aí, o próprio Carille falou no ano passado, excelente está aí. E as contratações que chegaram foram os refugos de São Paulo. São Paulo não vai jogar com Otero e Casares. Jogadores assim, nível de seleção brasileira. Eu assisti o jogo, o último jogo do Corinthians. Contra o Ceará. Gil fazendo gol contra. Rapaz, terrível. Agora, jogadores em nível de seleção. Assim, eu vou pontuar aqui. O próprio goleiro, que faz boas defesas, e o Fagner. Eles jogou Copa do Mundo. Estranhos. Eles estão estranhos, parece que eles estão desmotivados, parece que alguma coisa está preocupando eles demais. Pode olhar eles em campo, o Fagner não se aventura mais a fazer o que ele fazia antes, né? Ser um cara que subia muito, tocava. Não sei, tem algum momento que não está bom. Quem sabe se o Mancini não vai corrigir, né? Quem sabe? Às vezes a gente não está apostando no cara e o cara vai lá e cala a boca. Né? Eu acho difícil, mas difícil, pode acontecer. Muito difícil. Troca de técnico às vezes de eleição. O Corinthians está vivendo também um processo eleitoral complicado. É muito complicado. E o contrato dele foi até 2021, só que o presidente vai ser outro. E já se fala que o Mário Gobo, que pode entrar, o preferido dele era o Mano Menezes. Então o Mancini tem garantia. O Mano Bruto Menezes. Bruto Menezes, mal educado. Ele é, acima de tudo, não venha com outra história. Não é a primeira vez. Eu já vi um jogador de futebol dizer que nunca teve um treinador, não me lembro quem foi, o jogador, que nunca teve um treinador que xingava tanto o jogador como ele. Mesmo. Eu vi uma entrevista de um jogador craque desse aí, que aposentou. Ele disse, rapaz, ele xinga demais. Ele é assim, é um estilo. E não cumprimenta o treinador do time, mal perdedor, né? Mal educado, chamar um árbitro de futebol de vagabundo, você mostrou que é pretencioso demais, você não apita, mas horrível. Mas nós vamos falar de outro caso aqui, que está causando um rebuliço no futebol. Todo mundo sabe muito bem do caso de Bruna, com a Lísia Samúdio. Mas quem entrou agora na faixa não foi um crime de morte, mas foi um crime tanto quanto perverso, mau, abominável, que ele está sendo acusado na Itália e que já foi em primeira instância julgado e condenado, é o do Robinho. Robinho, que é filho de Dona Marília, daqui de Jiqué. A família de Robinho ainda tem aqui, né? O cidadão lá, acho que o avô morreu, que eu conheci, todo mundo veio aqui nessa rádio. E Robinho resolve voltar para o Brasil para sair daquele foco que ele estava na Europa, longe de casa, né? Longe de sua terra, né? Onde é esse melhor lugar, o ninho dele, a Vila Belmiro, Santos. Nascido na região, né? Ali. Então, Praia Grande. Ele volta para o Santos. A imagem foi logo a imagem de bom rapaz, R$ 1.500 de salário. Né? Salário para inglês ver. Até o final do ano. R$ 1.500. Mas essa boa imagem está maculada, né? Pelo fato dele estar sendo acusado de um estupro. E mesmo com o senhor, que é presidente do clube interino, que é um inspetor da polícia, o rapaz jovem, está dizendo que a inveja dos rivais aqui de São Paulo, que estão com inveja, com dor de cotovelo, porque a gente trouxe o Robinho. 36 anos, viu, gente boa? 36 anos. Falar em 36 anos, Praz, aos 42, tomou um frango. Aquele frango ali, calculou errado. Aí vão dizer que não está enxergando mais. Está parecendo Klemer, viu? Eu me lembro de Klemer, que jogou no Flamengo e no Internacional. No Flamengo dizia que ele não enxergava, ele foi para o Internacional, ganhou tudo, foi até campeão do mundo. Mas vamos lá. Eu falando aqui do Robinho. Ele tem 36 anos. Acho que ainda dá para o gasto. Mas ele hoje era reserva lá na Turquia. Na Turquia, meu. Reserva de um time na Turquia. Né? Reserva de um time na Turquia. Ele vem para a terra dele,
Ele disse que veio ajudar o Santos até o final do ano. Mas ninguém está entendendo assim. As mulheres, por exemplo, tem lá um grupo, né, um movimento lá, um coletivo lá de torcedoras do Santos que estão pé da vida. Estão pé da vida. Tem pelo Brasil todo. Os programas de esporte, que tem hoje, todos quase têm a presença feminina. Os homens comentam, tem solidariedade a essas mulheres. E elas, quando usam o espaço, detonam. É o mesmo caso do que acontece em outra proporção, mas também grave ou muito grave. Tanto das duas, não vamos dizer que uma foi menos pior do que outra, não sei o caso, tal, mas ninguém aceita. Não é querer agora apagar a borracha, lá foi um caso, porque a mulher de lá foi outra. Aqui, né, não ficou bem na fita. Não ficou na fita bem, não foi uma iniciativa. O cara está dizendo aqui que ele estava no Istambul Basaksehir, né? Imagina, já viu falar nesse? Quem já ouviu? Ninguém. Tem comendo banco lá, meu amigo. Que comendo banco. Robinho, que já foi, era esperado ser o melhor jogador do mundo, mas né? tudo, né? Das pedaladas. Isso, campeão do Santos. Tem a hora certa. A carreira dele decaiu de uma forma que ele foi contratado pelo Real Madrid. Na época foi o jogador Robinho mais caro. foi seleção, o jogador. Jogou muito bem na seleção, Robinho. Eu me lembro de Robinho com Diego. Isso, Diego. Fazia o meio. E quando o Neymar pequenininho surgiu, o cara, tem um aí que vai ser o sucessor de Robinho. É um menino, Neymar e tal, imagine. Neymar já está caindo no desuso? Neymar já está no desuso. Mas jogou muito bem lá no jogo treino. Jogou. Não fez gol, mas jogou. Jogou muito bem. Jogou agora mais sério, sem muita... Isso. Fez a firula que é necessário, né? Porque o jogador tem que fazer mesmo, não tem que ficar... né? Mas vai dar polêmica. O Robinho vai chegar aqui no Brasil, se eu não me engano, já deve estar chegando, já chegou. Ele teve sábado já? Lá na Vila, foi. Eu vi a foto oficial e tudo mais, então vai dar polêmica durante o Campeonato Brasileiro. O Robinho que, infelizmente, Wilson, decaiu e essa questão envolvendo ele é muito lamentável. Como você bem lembrou, teve a questão do Bruno, porque o jogador, querendo ou não, ele é tido como ídolo para muitas pessoas, né? O Bruno, a gente até viu depois que ele saiu da cadeia, foi para alguns clubes e muita gente tirando foto com ele, abraçando, beijando, tudo mais. Eu não vou querer aqui que ninguém chegue e linche o cara, né? Ele tá que a justiça se entenda com ele. Mas fica estranho realmente ver essas pessoas como ídolos depois do que aconteceu, do que elas fizeram. Né? É verdade, é difícil a marca, até porque pegam muito no pé. Quando ele estiver jogando, isso nunca vai deixar de ser um comentário adicional de tudo. Ou bem ou mal. Aí, infelizmente, cometeu o crime, está lá julgado, condenado, tem que se virar, né? Responder. Se ele provar que nada disso foi como disseram, né? Pronto. Graças a Deus, se provar. Mas é difícil. Pois é, com relação ao jogo do Brasil hoje, Brasil e Peru, é a segunda rodada das eliminatórias, vai ser horário de Brasília, 21 horas. E a partida ficará restrita no Brasil ao serviço de streaming El Plus, da Turner, que está disponível para assinantes, né, no UOL Esporte Clube e na página do YouTube El Canal del Futebol, que é produzido no Equador. É brincadeira. Vai ter transmissão também com narração em espanhol. E a Globo vai passar novela, vai adiantar o seriado, vai tentar. E na Sport TV vai passar a Série B. Então... já tem essas mudanças. Você paga 50 pau por mês para poder assistir esse jogo, né? Amistoso entre Brasil e Argentina, que foi mostrado pelas TVs do Brasil, além do Facebook da Confederação. A emissora carioca conseguiu renovar um pacote, pagou 2,3 milhões de dólares. E dessa vez não conseguiu superar esse canal aí por streaming, né? E agora vai ser assim, cada jogo parece que vai ser vendido, vai ter essa concorrência. A Globo, como você lembrou, nadava de braçada aí, agora mudou. Para nós, torcedores, e grande parte do torcedor, que a gente não pode entender que todo mundo tenha a facilidade da rede social. Claro. Tem muita gente que não tem. A gente entende que vai ser complicado. Vai ser, eu acho que a audiência vai ser baixa. Para mim, para o Wilson aqui, ou Wilson, velho, não faz diferença. Vejo depois os melhores momentos. Já foi, né? Não dá. Aquele da Bolívia eu assisti pela facilidade, né? Sim. Que eu fiquei vendo que ele teve naquele jogo. Mas
Vamos lá, como é que vai? Hoje o Brasil joga com o Everton, né? O Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodge. Renan Lodge. Então, é o mesmo time, né? A Mesmo mesma zaga, time. não mudou ninguém, né? Isso. Rodrigo Caio continua lá desfalcando o Flamengo e na reserva. Aí no meio, Casimiro, Douglas Luiz, Felipe Coutinho, Everton, Neymar e Roberto Firmino. É esse o time. É o ataque. É o mesmo. Ele convoca o jogador, levou Gabriel Menino, desfalca muito clube, não utiliza os caras. É um negócio assim que também vou O te jogador contar, adora, né? Porque claro. o jogador ganha o status de ser jogador da seleção brasileira. É visto diferente. Isso. O Peru vai com Galese, Advíncula. O time você vê que não muda muito, né? Esses É os times mesmos, cara. O técnico Copa Gareca. do Mundo, Copa do Mundo, ó. Galese, Advíncula, Zambrano, Abram e Trauco, que jogava no Olha Flamengo. Trauco, rapaz. Ainda é o lateral. No meio, Tapia, Yotun e Aquino. Aí vem Carrillo e Christopher Gonçalves. Fafan na frente, que é o mesmo. Rapaz, se você... Guerreiro tá lesionado, não tá? Lesionado, então o Fafan tá ali na frente, é o homem incumbido. Fafan tem 80 anos aí, jogando nessa seleção. Não muda, os caras não mudam. Não é isso, rapaz. Até Trauco, eu nem lembrava mais do Trauco, sabia? Está sumido o Trauco, viu? Tá Que beleza, rapaz. Amanhã a gente vai trazer o resultado. Não sei se eu vou assistir esse jogo aí, não sei se tem como, porque a internet às vezes você consegue uma forma. Mas do Flamengo eu vou estar ligado no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é 6 horas. Do Flamengo eu vou acompanhar e depois tentar ver o da Seleção Brasileira pra gente trazer aqui os comentários amanhã. Falar um pouco disso aí, sempre é bom, né? Futebol é futebol, quem gosta, gosta. Eu ontem assisti Série B. Você gostou? Foi do técnico do Vasco. Ontem eu assisti Série B, rapaz. Ponte Preta. Quem foi mais, Wilson Novaes? Ponte Preta e Náutico. Ponte Preta e Náutico. Eu vi até 2-0 para Ponte Preta, depois eu parei. Porque o futebol é assim, tem hora que fica chato, né? A supremacia de um time para o outro Sabe o que é o meio ali da Ponte Preta ainda? É o Jorge, que jogou no Corinthians, como é o nome dele? Éder Ramos. Aquele Jorge baixinho, é Jorge? Jorge Henrique. Jorge Henrique. Ave Maria. Tchau, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Até amanhã a gente tá de volta. Deixe o seu like. Obrigado a todos.